Pai, nós queremos exaltar, Pai, o seu santo nome. Nós queremos adorar o nome santo de Jesus. Aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. O alfa, o ômega, o princípio de todas as coisas. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós reverenciamos a sua palavra, meu Pai. Nós reverenciamos. Obrigada, Pai, por esse momento de louvor, de adoração, de comunhão, Pai, com os meus irmãos. Obrigada, Pai, pela sua palavra que está sendo, Pai, enxertada em nossos corações. Obrigada por essa semente poderosa que nós semearemos, Pai, em nossos corações. E ela não será roubada pelo diabo, mas ela frutificará 30, 60 e a 100 por um. Obrigada, Pai, pela vida de cada irmão meu que chegou até aqui essa noite. Eu sei que eles não sairão da mesma forma que eles chegaram, mas eles sairão cheios de uma boa palavra. Eles sairão alimentados para enfrentar todo e qualquer desafio que se levante diante deles. Obrigada, Pai, porque é o Senhor quem vai adiante de nós, quebrando portas de ferro, despedaçando ferrolhos de bronze, e desbaratando todo o exército oponente. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque as nossas mentes, coloque a mão assim na cabeça, queridos. Obrigado porque as nossas mentes, elas estão cativas à obediência de Cristo, que é a palavra. Diga assim comigo: Pai, eu agradeço, porque eu não desvio o meu olhar da sua palavra. E nessa noite, eu escravizo as minhas emoções, os meus pensamentos, ao que a sua palavra diz. Eu estou agora, nesse momento, apta a receber a sua palavra e dessa forma renovar a minha mente. Vou experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida, em nome de Jesus. Dê um amém, dê um glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, queridos. Aleluia. Como vocês estão? Todo mundo bem? Glória a Deus. Aleluia. Me trouxe à memória agora aquela mulher sunamita, né? Que teve o seu filho. Obrigada, louvor, vocês são ungidas demais. Aleluia. Engraçado, a Maria começou o culto louvando a respeito de Maria, né? Quando jogou o azeite aos pés de Jesus. E hoje à tarde eu terminei de orar e botei o The Chosen para assistir. E estava justamente nesse episódio, em que Maria jogou tudo, né? Todo o seu azeite, todo o seu perfume, o bálsamo, aos pés de Jesus. Mas aqueles homens que estavam ao redor dela não entendiam o ato profético que ela estava fazendo. Aleluia. E sabe que aquela mulher é lembrada até hoje? Aleluia. Existem coisas na dimensão espiritual que você está fazendo que muitos não entendem, estão julgando lá fora. Mas eu quero lhe dizer, vai ficar no memorial de Deus. Amém, queridos? Essas tardes de oração, palavras proféticas que são lançadas aqui, às vezes a gente nem entende por que está lançando, mas está no memorial de Deus. Amém? E eu quero dizer que qualquer que tenha sido o problema que entrou com você por essas portas, ele vai ficar do lado de fora. Aleluia. Qualquer que tenha sido a resistência que se levantou diante de você nessa tarde, vai ficar da porta para fora. Existem anjos agora mesmo, ancorados ao seu redor. Ancorados, queridos. Ele está ali, parado e não sai de perto de você. Lhe guardando, lhe respaldando, para ouvir essa palavra e colocá-la em prática. Amém? E a gente está, queridos, nesse mês agora de setembro, nós estamos com esse tema: renove a mente e exerça a sua autoridade. O tema poderoso, queridos. Como eu amo esse tema. Amém? Vocês estavam com saudade da mama? Eu me sinto confortável demais quando ela está aqui, amém? É por causa da unção, queridos, que é a mesma, a gente se sente confortável. Seja bem-vinda, mama. Vou dizer de novo, faça isso mais não, viu?
15 dias é o limite. Você pode ir, mais 15 dias. Amém? Exato. Aleluia. Então, queridos, e esse tema, pastor Emiliano, ele começou na quinta-feira passada. E ele fez uma introdução poderosa, né? Um mestre poderoso nesse ofício. E ele saiu explicando, né? O que era a autoridade, como foi dada. Ele falou a respeito dos dois reinos, como houve a divisão, né? Como foi que aconteceu essa divisão e agora nós temos o império das trevas e o reino de Deus, né? Por causa da rebelião de Lúcifer. E ali ele contou, explicou tudo. Mas, queridos, a gente já sabe como foi que aconteceu. Amém? Mas houve um que veio para nos devolver o lugar que teria sido perdido em Adão. E esse alguém é Jesus. Amém? Quando Jesus veio ao mundo, queridos, ele veio como segundo Adão. Ele não veio em carne, mas ele veio em espírito. Porque o Espírito Santo veio e gerou ele em espírito em Maria. E veio do espírito para a carne. E agora nós não temos mais uma vida na carne, mas nós temos uma vida do espírito para a carne. Então você não é mais chamado para viver, queridos, de acordo com as circunstâncias naturais, de acordo com a carnalidade, amém? De acordo com o natural, porque você foi transformado em um ser espiritual. Então o quadro que se apresentou para você hoje, ele é natural. E essa não é a verdade ao seu respeito. Então, quando nós entendemos a verdade ao nosso respeito, nós podemos aí sim exercer autoridade sobre toda e qualquer circunstância. Amém? E onde está essa autoridade? Diga assim comigo, na palavra. Aleluia. Porque a palavra é Cristo. Enquanto você coloca a palavra em operação, quem é que você está envolvendo no processo? Cristo. Amém? Então, tudo parte desse princípio. Amém? Abram lá comigo em Lucas 10, 19. Eu vou repetir, o pastor já falou essa passagem na quinta-feira passada, mas a gente vai lembrar um pouquinho, amém? Dê um glória a Deus. Eita glória. Lucas 10, 19 diz assim: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada, diga nada. Nada é nada, queridos. Nada vos fará dano algum. Essa palavra autoridade, no grego, ela vem, o original dela é exousia, que significa poder delegado. Foi delegado a você um poder. E esse poder é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aleluia. Eu não sei se você se alegra, mas eu fico, aleluia. E eu decido meditar nessas coisas de noite, noite e dia, queridos. Porque quando a pressão chega, ela chega, viu? E chega para torar. Eu quero lhe dizer, existe uma autoridade delegada sobre a sua vida. E essa autoridade, ela lhe habilita a pisar em cobras, serpentes. E o que é isso? Classe de demônios. Principados, potestades, tronos. Aleluia. Amém? Você tem autoridade. Mas Aline, como eu tenho autoridade? Na palavra. Aleluia. Amém? Vamos lá, abram comigo agora em Colossenses 1:13. Aleluia. Aleluia. Queridos, existe uma nova posição a qual nós estamos hoje. Dê um glória a Deus por essa posição, porque eu me alegro. Eu costumo dizer que quando eu aceitei Jesus acho que umas 20 vezes. Foi. Todo culto que eu ia, aí, quem quer aceitar Jesus? Eu corria para frente, aceitava Jesus. Aí eu saía por aquelas portas, eu não tinha um acompanhamento. Eu não estudava, eu não meditava na palavra. Quando era no sábado, eu estava na cerveja. Aí no domingo eu ia de novo, quero aceitar Jesus. Aí ia de novo. Por quê, queridos? Porque eu não tinha o entendimento de que a partir do momento que eu confessasse Jesus como meu único e verdadeiro Salvador, eu tinha sido arrancada de uma posição e levada para outro lugar. Amém? Mas aquele lugar eu só tomaria posse quando eu renovasse a minha mente pela palavra.
Porque a palavra, ela vai nos explicar o que nós temos, o que nós podemos e o que nós somos em Cristo Jesus. Amém? Então, todo domingo, eu estava lá aceitando Jesus, porque no sábado eu caía. Aleluia. Eu não sei se teve alguém aqui que já passou por isso, mas eu quero lhe dizer, ei, uma vez salvo, você é salvo, querido, e tome posse. A sua realidade em Cristo Jesus não é a que você está vivendo agora. É o que a palavra diz ao seu respeito e ponto final. Agora o que é que me cabe? Me colocar nessa posição que a palavra diz que eu sou. Amém? Colossenses 2,13 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. No 14, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o aonde? Então o seu pecado, o meu pecado, ficou na cruz. A palavra nos diz que havia um escrito de dívida. Antigamente, quando a gente comprava, a gente assinava um papelzinho, uma promissória. Quem é dessa época de promissória? Não era? A gente assinava uma promissória. E aquela promissória ali, estava escrito quanto você devia. E mesmo que com um pedaço de papel, eu podia, com aquele pedaço de papel, reivindicar os meus direitos. Legalmente falando. Com um pedaço de papel. E a Bíblia nos fala que o diabo tinha um escrito de dívida ao meu respeito e ao seu. E quando Jesus desce, queridos, ao inferno, ele pega esse escrito de dívida e ele rasga. Aleluia. Quando eu penso, queridos, lá tá, porque eu nem me lembro mais do meu passado, mas de vez em quando o Senhor traz a memória para me dar esperança de permanecer firme. Quando Ele me traz a memória, queridos, Aline, rebelde. Aline, deprimida. Aline, adúltera. Aline, estou só dando um exemplo, viu, querido? Também não foi tudo isso, não. Amém? Aline, homicida. Aleluia. E Jesus foi lá, queridos, por mim e por você. Pegou agora o papel, vem cá, diabo, solte. Agora esse escrito de dívida não vale mais. Eu rasguei. Eu comprei a Aline com o meu sangue. Agora não existe mais condenação sobre a vida de Aline. Agora não existe mais condenação sobre a vida de Mônica. Agora não existe mais condenação sobre a vida de Adivan. Aleluia. Porque todo pecado foi apagado. Aleluia. Então quando o diabo quiser trazer culpa e condenação na sua mente, você diz: ei, diabo, você veio tarde. Aleluia. Você veio tarde porque o meu rei, ele já rasgou todo escrito de dívida. A minha conta foi nula, foi perdoada, foi apagada. Eu não sei se você já teve, queridos, uma conta alta num banco perdoada, mas eu já tive. Eu passei 10 anos, querido, com o nome no SPC e no Serasa. Eu não tinha um cartão, eu não tinha uma conta bancária, eu não podia abrir nada por causa de um débito que fizeram no meu nome. Queridos, de repente, eu comecei a ofertar, comecei a dizimar, comecei a ofertar, comecei a dizimar. Aleluia. Porque eu obedeci a palavra, eu trouxe a minha mente para a palavra. Amém? Queridos, da noite para o dia, aquele débito foi apagado. Se eu vou entrar nessa loja, eu vou comprar o meu celular. Quando eu entro na loja, eu disse: moço, eu acho que não vai passar não, mas tente aí. Quando ele tentou: ei, não tem nada no seu nome. Aleluia, eu pulei tanto, queridos, eu gritei tanto. Foi uma vitória tão grande, sabe? E a gente está diante da maior dívida que já foi paga para mim e para você. Aleluia. Mas a gente precisa se posicionar consciente do que essa palavra diz. Ei, diabo, já foi paga. Aleluia. Então quando a pressão chegar, você diz: ei, aqui não. Bote pressão na pressão. Aleluia. Aleluia. Queridos, esses dias foi tanta pressão. Eu disse: meu Deus, mas eu só vou ministrar no final do mês. E eu fui estudar a respeito disso. Meu Deus, meu pai, fale comigo de alguma forma.
por que é que a pressão se levanta, né? Se eu estou na palavra, por que eles vêm? Mesmo você andando na palavra, vem, levanta. E eu fui estudar a respeito disso, queridos. E eu fui encontrar, sabe aonde? Em física. Olha o que a física diz. Meu Deus do céu. A física diz que a terceira lei de Newton, olha o que ela fala. Afirma que dois corpos, não é essa não. Afirma que para toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Aleluia. Até a física explica, queridos. Então, se por esses dias você tem se posicionado na palavra e as coisas têm se levantado do mesmo jeito, eu quero lhe dizer, pode vir resistência, queridos, do outro lado. Mas fique firme com o que Deus diz ao meu e ao seu respeito. Aleluia. Amém. Nós temos o nosso escrito de dívida rasgado. E continuando, ele diz assim, no versículo 15. E tendo despojado, eu gosto dessa parte. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, meu Deus, e triunfou sobre eles na cruz. Aleluia! Queridos, eu quero lhe dizer, o seu adversário já foi desprezado. Ele já foi humilhado. Olha, tem uma versão que eu gosto. Abra comigo nessa versão, na NTLH. Abra aí comigo. Nova tradução da linguagem de hoje. Olha o que ela fala. No versículo 15. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governantes e das autoridades espirituais. Aí ele continua. Ele humilhou esses poderes publicamente. Meu Deus. Levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Glória a Deus. Sabe, queridos, eu fico imaginando, eu viajo na maionese mesmo. Quando eu fico lendo essas coisas, eu fico imaginando. Jesus descendo ao inferno para nos resgatar. Pegou aqueles que estavam lá, levou cativo o cativeiro. Mas ele lá, queridos, não só fez isso. Ele pegou o meu escrito de dívida, que havia contra mim e você, rasgou. De Satanás, ei. Ele nem pediu, passa para cá. A chave do inferno, me dê a chave do inferno. Nem a chave da sua casa você tem. Pegou a chave do inferno, acorrentou os demônios, acorrentou Satanás, acorrentou todo principado, toda potestade, e veio desfilando com eles, acorrentado publicamente. Aleluia. Queridos, eu não sei você, mas eu fico viajando na maionese. Tem uma passagem lá no Antigo Testamento que fala que Davi, ele foi provocado por Saul, porque ele queria casar com Mical. Vocês conhecem essa passagem? E aí Davi, queridos, o preço que Davi tinha que dar era arrancar 100 prepúcios dos filisteus e trazer como brinde para Saul. O prepúcio, quer dizer, é o órgão masculino. Amém? Diz que Davi foi tão debochado, que Saul pediu 100, ele trouxe 200. Quando eu ouvi essa passagem, eu disse, queridos, que humilhação para o exército inimigo. É ou não é? Que humilhação. Arrancou tudinho, veio com um saco aqui, expôs publicamente e humilhou o exército inimigos. Sabe que o que Deus fez por mim e por você foi muito maior do que isso. Aleluia! Aleluia! Ele pegou os despojos, queridos, e entregou à igreja. Todo o tesouro, tudo aquilo que havia de riquezas, que estava na mão de Satanás, ele entregou agora. Tome, agora é seu. Aleluia! 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 Tome, exerça domínio, exerça autoridade. Aleluia! Mas sabe que a gente tem que ser como Davi? A gente não tem que se contentar com pouco, não. A gente tem que se contentar com muito. A gente tem que desejar o muito. Aleluia. Se o diabo se levantou, quer para lhe afrontar por esses dias, eu quero lhe dizer, ei. Provoque ele 20 vezes mais. Aleluia. Oxe, Aline, você é doido, eu vou mexer com... Ei, queridos, assuma a sua posição. Renovar a sua mente é você
se colocar na posição que Deus conquistou para você, queridos. Aleluia. Amém. Aleluia. Abram lá comigo Efésios 1:19. É uma passagem muito conhecida, acredito que o pastor Emiliano ministrou também sobre ela. Mas eu quero lembrar que toda a autoridade foi dada a mim e a você, a igreja. Digam amém. Diz assim, ó. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. No 22, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus, bata aí o pé, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? Receba! Queridos, há um tempo atrás, eu digo há um tempo atrás, há um mês atrás mais ou menos, eu estava numa pressão de torar em casa. Eu não quero dizer que isso é comum, porque não é comum, né? Mas assim, a vida do crente é gostoso, queridos, porque são esses desafios que se levantam. Mas quando a gente se posiciona na palavra, queridos, que a gente realmente compreende, né? Quem nós somos em Deus. E eu estava numa pressão de torar, entrei dentro do meu quarto, comecei a confessar a palavra, e o choro querendo vir, eu engulo o choro. E confessando, de repente, queridos, me saltou um louvor no meu espírito. Aleluia. Há uma dança de vitória em meus pés. E aí? Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagre no meu riso sobrenatural. Eu vivo extraordinário no poder de Deus. Aí o joelho começou a doer. Peraí, Satanás, você não vai me parar não. Porque eu entendi que aquilo ali foi uma instrução do Espírito. Porque às vezes a gente não tem nem mais palavras para falar. Os versículos somem e você não tem mais palavra. Sabe que Deus vai colocar louvores na nossa boca por esses dias. Aleluia. Debaixo de pressão, queridos. Você vai ser inspirado pelo Espírito a entoar louvores. Aleluia. Aleluia. Em meio às circunstâncias. E ali o joelho começou a doer, queridos. Peraí, Satanás, você não vai me parar não, que eu estou entendendo tudo. Peguei o tapetinho, que eu gosto de orar no tapetinho, fofinho. Peguei o tapetinho que eu me ajoelho e eu comecei. O maior habita em mim, o maior essa é. Façam figurinha não, pelo amor de Deus. Minha fé que sempre vence. Ei, sempre. Sempre vence. Sempre vence. Sempre vence. Porque a palavra de Deus quer dizer o próprio poder de Deus em operação. Quando a gente fala a palavra, Deus se coloca em movimento por mim e por você. Nós não somos mais uma igreja militante. Hoje eu estou na guerra. Hoje eu estou na... Que história de guerra? Nós estamos na vitória. Ei, quando a guerra se levantar, aparente guerra. Porque não existe mais guerra. Quando a aparente guerra se levantar, você se lembra de quê? Há uma dança de vitória em meus pés. Aleluia! E vá dançar, queridos. Porque o diabo está embaixo dos seus pés. Aleluia! Essa é a posição dele agora. E nada nem ninguém pode invalidar. Agora o que é que acontece? Nós eu falo assim, né, queridos? Não estou querendo me colocar no meio, está repreendido. Mas assim, nós às vezes, por não termos a mente renovada naquela área que a gente está passando a pressão, a gente se deixa bater. Mas a palavra diz que em todas as coisas, não é em uma, em duas, três, não. É em todas as coisas. Nós já somos mais que vencedores. Aleluia. Foi dado um nome, câncer. Mas eu quero dizer, o câncer, ele está abaixo do nome de Jesus. Não é você que vai lutar contra o câncer, mas é o nome de Jesus que vai adiante de você. É Ele quem vai quebrando. É Ele quem vai abrindo portas. É Ele quem vai lhe favorecendo. É o nome de Jesus.
É o nome de Jesus que já destronou esse principado que está vindo sobre com esse nome de câncer. Vá para o inferno, que é o seu lugar. Aleluia. Posso ouvir um amém? Aleluia. Queridos, e quando eu estava estudando, Deus me trouxe a imagem de um mendigo de rua. E um mendigo de rua? Você chega para um mendigo de rua, você passa por ele. É um irmão nosso, queridos. Mas ele está ali, sem tomar banho há dias. Às vezes vai para o banheiro, não tem higiene pessoal nenhuma. Não é verdade? Cabelo maltrapilho, roupas rasgadas. Só tem uma roupa. Traga essa imagem na sua mente agora. Mas de repente chega uma pessoa para esse mendigo, faz assim: meu irmão, você quer mudar de vida? Levante. Levante. Eu vou lhe dar uma casa. Eu vou lhe dar um emprego. Eu vou lhe ajeitar. Eu vou lhe dar roupa nova. Eu vou dar plano de saúde para você. Eu vou lhe dar acesso aos melhores lugares. Você vai morar numa mansão. Aleluia. E aquele mendigo fica impactado, queridos. E aí ele vai para aquele lugar, mas a mente dele não está adaptada àquilo ali. Porque agora ele vai ter que lidar com coisas e administrar coisas que não era do meio dele. Ele estava na rua, mas agora ele foi colocado numa mansão. E ele tem funcionários para administrar. Ele não sabe administrar. Ele tem uma conta bancária para movimentar. E ele não sabe como movimentar. E o que é que vai acontecer, queridos? Ele vai voltar para onde ele saiu. Por quê? Porque ele não tem conhecimento de como administrar aquilo que lhe foi dado. Sabe que assim sou eu e você? Deus já nos deu todas as coisas através de Jesus. E está escrito na palavra. Só que às vezes a gente está preferindo voltar para aquela posição de mendigo, voltar a usar aquelas vestes rasgadas, a usufruir do que Deus diz na palavra dele que nós temos. Mas isso tudo é fruto de uma mente que não é renovada, porque você não sabe o que possui, você não sabe quem você é e você não sabe o que você tem direito. Por isso a gente precisa meditar nessa palavra dia e noite, noite e dia. Porque vestes novas, queridos, já foram lhe dadas. Você agora tem vestes de louvor, vestes de justiça. Você não é mais escravo, mas você é filho. Você é herdeiro com Deus e co-herdeiro com Cristo. Tome posse. Aleluia. Mas para tomar posse, você precisa saber o que você tem, possui e mas também se posicionar. Porque você está no mundo que é corrompido, você está no mundo que as pessoas não vão ter a mesma mente que você, e você vai precisar se posicionar. Quando eu conheci essa palavra, queridos, revelada, a primeira coisa que eu ouvi foi: pronto, agora está bitolada, agora endoidou. Por quê, queridos? Porque eu não aceitava mais as pessoas falarem de doença do meu lado. Eu não aceitava mais as pessoas colocarem estigmas na minha vida. E até hoje é assim. Às vezes eu sento na mesa da família e tem alguns que não têm a mente renovada, como eu tenho, e começa a falar de doença. Começa a falar de doença. Epa! Aqui não. Eu sou curada e sarada. Todo mundo pode ficar calado, queridos. Mas eu não recebo. Agora tem que haver um posicionamento meu e seu. Porque a partir do momento que aquelas palavras estão sendo lançadas, e o seu ouvido está aqui, aberto, ele vai descer para o coração. E se ele germinar, criar frutos, queridos, adeus. O diabo vem e rouba a semente. Amém? Então a gente precisa se posicionar. Amém? Posso ouvir um amém? Meu Deus, tem tanta coisa. Eu vou correr, pastor. Prometo que eu vou correr. Abram lá, queridos, em Romanos 12. Essa passagem é muito comum, todo mundo já sabe, a respeito da renovação da nossa mente. Mais uma vez, eu quero que vocês entendam, nós não somos uma igreja que milita, nós não brigamos mais, nós não lutamos mais. Nós assumimos a nossa posição de igreja triunfante. Amém? Então, Romanos 12 diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Ou seja, há uma parte que já foi feita por Deus. Amém? Mas há uma parte que nos cabe. A gente tem que apresentar o nosso corpo como sacrifício.
sacrifício. É sacrificioso, querido, chegar aqui para sentar, assistir um culto, porque o corpo da gente quer ir para casa, a gente está com fome, às vezes sai do trabalho, vem direto para cá, mas eu quero lhe dizer, a parte que lhe cabe, só você pode fazer. E a parte que lhe cabe, ela é um sacrifício. Essa é a única condição, queridos. Amém? Apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? O vosso culto racional. Ou seja, não é pelas emoções, é pela razão. Aleluia. Aleluia. Eu não quero meditar na palavra hoje, mas ei. Sentimento, você não manda aqui. Quem manda aqui é a minha razão. E a minha razão está dizendo que eu tenho que apresentar o meu corpo, que eu tenho que renovar a minha mente pela palavra, e eu vou meditar nessa palavra hoje, você quer ou não? Aleluia. E a gente tem que ser duro com a gente mesmo às vezes, sabe, querido? É esmurrar mesmo as nossas emoções, as nossas vontades. Porque só assim, o versículo continua, só assim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Posso ouvir um amém? Então a gente está lá, Pai, seja feita a tua vontade. Pai, o inferno dentro de casa. Pai, seja feita a vossa vontade. Ei! Deus está esperando um comando seu, alinhado com a palavra de Deus, para que você experimente a boa, perfeita e agradável. Aleluia. Posso ouvir um amém? Aleluia. 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 Zacarias 4:6. Abram lá comigo. O profeta Brad Fluke, ele ministrou. Vocês acompanharam o devocional de hoje? Tá bom demais, tá não? Tá de torar. E hoje ele falou a respeito dessa passagem. E ele diz assim, Zacarias 4:6. Então ele me disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Aleluia. Então ele trará a pedra angular em meio às aclamações. Graça a ela. Sabe, queridos, que tem coisas que você não vai precisar lutar. Como eu já disse, nós não somos a igreja militante. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. João 6,63 diz assim, que o Espírito de Deus, queridos, a palavra que eu vos disse são Espírito e vida. Então, quando você apresenta a palavra de Deus, quando você dá um comando da palavra de Deus, o Espírito Santo entra em movimento. E aí, queridos, vai ser Ele que vai fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Aleluia. Você não precisa pagar preço de oração, de campanha de oração. Você não precisa pagar preço subindo ladeira de joelho. Você não precisa pagar preço botando milho no joelho. Não. Você precisa se posicionar no que a palavra diz ao seu respeito. Amém? Queridos, quando eu não conhecia essa palavra, eu tinha o costume de ir lá para aquele... Tem um tal de santuário, não sei da quanta, lá quando eu era católica, eu ia para um santuário lá na Mangabeiras, querido. Ó, eu sei, vou pagar minha promessa. Aí eu subia, ó, aquela promessa. Subia aquela ladeira, ficava lá de joelho no paralelepípedo. Quando descia, continuava com as mesmas práticas. Aleluia. E aquela promessa adiantava de alguma coisa, queridos? Nada. Acontecia nada. Sabe por quê? Porque eu não estava confiando no poder de Deus e nem estava renovando a minha mente pela palavra. Posso ouvir um amém? Aleluia. Aleluia. Queridos, eu era altamente deprimida. Altamente deprimida. Eu chegava no meu trabalho, era alegria em pessoa. Mas quando eu voltava do meu trabalho, eu trancava no meu banheiro e só fazia chorar. E eu chorava uma madrugada inteira. E numa dessas crises de depressão, eu tentei suicídio. Mas quando eu conheci essa palavra, queridos, aleluia. Quando eu fazia o rema aqui, as pessoas olhavam para mim e diziam, meu Deus do céu, para que esse exagero? Para que esse exagero? Para que está correndo desse jeito? Queridos, eu sabia o que aquela palavra estava fazendo na minha vida. Não existe preço, queridos, se você deitar a cabeça no travesseiro e dormir.
A opressão satânica era tão grande, queridos, que eu não conseguia dormir. Mas quando essa palavra entrou no meu espírito, queridos, eu não sei mais o que é uma noite de insônia. E quando a insônia chega, eu já sei, epa, papai quer falar comigo. Aleluia, vou lá para o meu banheiro, boto minha cara no chão. E fico lá, queridos, me deliciando na presença do Senhor. E o Senhor me traz tanta coisa, queridos, tanta instrução. Aleluia. Porque agora eu sei que as noites que eu estiver de insônia, elas terão um propósito. Mas o diabo, ele não toca mais na minha vida. Aleluia. Aleluia. Sabe? E você hoje está sendo convidado a se levantar e a se posicionar nessa palavra. Quando ele trouxer condenação, quando ele lançar os dardos dele na sua mente, porque o pensamento vem. A nossa guerra não é de fora, não é aqui mesmo. Quando os pensamentos chegarem, ei, diabo, você já é um destronado, já perdeu. O meu rei vive. Ele me resgatou. Ele me tirou de um lamaçal de pecados. Ele me transportou de um império para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Aleluia. Sabe, quer dizer, esse reino, ele é nas regiões celestiais. E eu costumo dizer que se a gente não tiver a mente, queridos, de acordo com a palavra de Deus, você vai continuar vivendo no império das trevas. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu moro numa casa de primeiro andar. Amém? No fundo da minha casa é uma mata. É uma mata linda, gigante assim. Só que quando eu desço para o térreo e vou lá para o quintal, para o meu gramado, a visão que eu tenho, que é linda lá do primeiro andar, é um muro na minha frente. Quando eu levanto a cabeça, eu consigo ver o céu, consigo ver a cerca elétrica e uns galhinhos das árvores só. Mas quando eu subo para o primeiro andar, queridos, que eu abro a minha janela do meu quarto, eita, eu consigo ver a mata inteira. Eu consigo ver os macaquinhos vindo pulando de galho em galho. Eu consigo ver o riacho, que passa um riacho no fundo. Aleluia. Eu consigo ver os prédios que tem lá no fundo. Está entendendo que a visão muda? E Deus está nos chamando para mudar a nossa visão. Ei, pare de olhar do local onde Satanás quer lhe prender. E comece a olhar de cima onde Deus já lhe colocou. Tudo é uma questão de posicionamento. De onde você quer olhar? A partir de onde você quer enxergar? Sabe que a gente não pode limitar Deus? A mente de Deus é muito grande, queridos. E Brad, quando estava ministrando esse versículo hoje, ele falou algo que me chamou muita atenção. E Deus já tinha compartilhado isso comigo. Ele falou que uma época ele morou em Bogotá, né, na Colômbia, não é isso? E quando ele ia pegar um avião, que ele subia, que o avião ia subindo, como a região é região muito montanhosa, ele ficava, meu Deus, que não bata nas montanhas, que não bata nos montes. Por quê? Porque ele estava entre os montes. Mas de acordo com que o avião ia subindo, aqueles montes já não eram mais montes, já tinham se tornado planície. Porque ele olhava da janela para baixo, que ele dizia, ele via tudo reto. Não existia mais monte. E é isso que a palavra está dizendo. Ei, diga a esse monte, Zorobabel. Diga a esse monte que diante de você, ele vai se tornar em uma planície. Diga a esse monte, Adri. Diga a esse monte, irmã Edileuza, que esse monte vai se tornar uma planície. Porque a visão que você vai ter agora não é mais de baixo. A visão agora é de cima, do alto. Você está assentado, diga assim, eu estou assentado à destra do Pai, juntamente com o Filho. Aleluia. E essa palavra diz que nesse lugar, você é abençoado com toda sorte de bênçãos. Aleluia. 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 Vamos ver se dá tempo. Aleluia. 2 Crônicas 2, 20 e 15. Vou correr, amém? 2 Crônicas. Queridos, essa luta, a nossa luta, ela já foi vencida. Amém? Cristo já venceu por mim e por você. Agora eu quero ler o que Deus fala no Antigo Testamento. Veja só.
No versículo 15 diz: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de... Aleluia. Eu não sei qual foi, queridos, a multidão. Eu não sei qual foi o enxame de Satanás, de demônios, que vieram para tentar lhe perturbar esses dias. Mas eu quero lhe dizer, a peleja não é sua. Aleluia. Cristo já destronou todos esses principados e potestades. Amém? E aqui era o povo do Antigo Testamento, queridos. Deus fazendo uma promessa: ei, meu filho, você não vai precisar lutar não. Quem vai lutar por você sou eu. E por que que nós hoje, com a presença do Espírito dentro de nós, a gente está querendo comprar briga? Não, queridos, você só precisa assumir a posição de vitória. Aleluia. Eu decido me posicionar. Aleluia. Mas chegou uma gripe, eu sou curada e sarada. Eu sou curada e sarada. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou curada e sarada. Tenha uma palavra pronta da parte de Deus na sua boca. Amém? Porque a gente precisa ter uma reação imediata ao Espírito quando as circunstâncias se levantarem. Posso ouvir um amém? Aí ele diz assim, ó, no 16: amanhã descereis contra eles, eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. No 17: nessa batalha não tereis que pelejar. A segunda vez Deus repete. Sabe, queridos, quando Deus repete a mesma coisa num texto só, é porque Ele está querendo deixar impregnado, marcado na nossa mente. Ei, o Senhor está dizendo nessa noite: essa peleja, ela não é sua. Eu não sei para quem é. Essa peleja não é sua. Quem vai pelejar por você é o próprio Deus. Aí ele continua, queridos: parai, estai de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, e o Senhor será convosco. Mas sabe o que é que eu acho interessante dessa passagem? Que ele diz assim: a única coisa que você vai precisar fazer é parar. Fique parado. Fique na posição. Fique firme. E o Senhor será convosco. Que posição é essa? Ei. Fique na palavra. Ancore na palavra. Fique firme. Não desvie o olhar para a direita, não desvie o olhar para a esquerda, mas fique firme na palavra. Medite nessa lei, dia e noite e dia. Dia e noite e dia. Só assim, todos os seus caminhos serão bem-sucedidos. Só assim você vai prosperar em tudo que você fizer. Como? Meditando. Meditando. Não aparte dessa lei. Não aparte o livro dessa lei da sua boca. Dia e noite e dia. Medite, fale. Medite, fale. Sabe boi, queridos? Boi, quando vai comer capim, fica só na boca. Aí daqui a pouco ele cospe. Aí daqui a pouco ele bota para dentro. Aí mastiga tudo de novo. A mesma grama, ele não pegou uma grama diferente não. Foi a mesma grama. Mas cada vez que ele mastiga, sai um nutriente diferente. Ele vai digerindo a celulose de uma maneira diferente. Sabe que a gente precisa ser assim como o boi? Ei, bota para dentro. Bota para dentro. Medita. Fala. Epa, não aconteceu nada. Bota para dentro de novo. Medita. Mastiga. Ei, fala. Não aconteceu nada. Medita. Agora sim eu posso engolir. Ei, a palavra rema entrou. Chegou. Revelação saltou ao Espírito. Aí as coisas começam a mudar. De repente, está tudo diferente. Aleluia. Diga assim: eu sou um boi na palavra. Coisa horrível, Aline. Mastigue. Amém? Oxe, mas essa passagem eu já li. Leia de novo. Ah, mas eu já sei o que é que vem depois. De novo. Leia em outra versão. Sempre vai vir algo novo para vocês. Amém? E para terminar, eu prometo que vou terminar. Abram lá comigo em Isaías 54. Pessoal da comunicação,
Eu quero que vocês abram para mim na versão A Mensagem. Tem aí a mensagem? Isaías 54:1. Posso ler? Vou ler na versão A Mensagem. Bota aqui para o pessoal, rápido, correndo ligeiro. Tem 1 minuto e meio. Aê! Aí, vamos lá. Vamos ler comigo lá, queridos? Cante, mulher estéril, que nunca teve filho. Encha o ar de canções. Você, que nunca deu à luz. Você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido. Diz o Eterno. Agora, a partir de agora, queridos, limpe o terreno para as suas. Sabe que a mente que você está, ela não serve mais para o novo de Deus? É necessário que você faça uma limpeza na sua mente e comece a preparar o ambiente para o novo de Deus na sua palavra. Com os pensamentos antigos, você não vai desfrutar dos milagres e das promessas que o Senhor tem para você. Aleluia. E ele continua lá, queridos. Ele diz assim, ó. Diz o Eterno, limpe o terreno para as suas tendas. Amplie as suas tendas. O que é isso, queridos? Amplie a sua visão. Comece a olhar não mais como escravo, mas comece a olhar agora como filho de Deus do alto. Amém? E ele diz assim, ó, pense grande. Aleluia, aleluia, aleluia. Chegou o tempo, queridos, de começar a pensar grande. O que Deus tem para mim e para você não cabe mais numa mente de escravidão. Aleluia, aleluia. Pode subir, louvor. Aleluia. Pense grande. Pense como Deus pensa. Aleluia. Posso ouvir um amém? Enquanto o louvor está subindo, queridos, eu queria dar misericórdia, estou no vermelho. Queridos, o ano passado eu passei por uma pressão, queridos. A minha casa é de primeiro andar, como eu já disse, né? Pode começar a tocar se vocês quiserem, viu, queridos? E todas as vezes à noite que faltava água lá em cima, que eu tinha que descer para pegar água, queridos, eu comecei a sentir medo. Vocês acreditam? Nunca tive medo na minha vida. Então eu descia as escadas no escuro e a impressão que eu tinha é que tinha alguém me seguindo. Aleluia. E aí eu subia, queridos, eu subia assim, ó. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Mas, querida, aquilo ali foi me dominando. Foi me dominando. E o que era um dia, passou a ser 2, 3 e virou uma constância na minha vida. Até o dia que eu disse, eu não aceito mais isso. Eu nunca tive medo de nada na minha vida. Eu vou ficar com medo de descer para pegar água. Queridos, isso é tão sério. Porque a gente acha que você pode ser o mais santo, o mais ungido, que esse tipo de coisa não vai lhe acometer. Aleluia. Mas sabe que haviam palavras dentro do meu espírito. E eu comecei a colocar para fora aquelas palavras. Mesmo com medo, eu subia aquela escada. Eu dizia, Pai, o espírito de escravidão não opera mais em mim. Mas agora habita em mim o espírito de adoção, a qual eu clamo, Abba, Pai. E ali, no pouco, na minha fraqueza, eu ia confessando. E ali, perseguindo ainda, no outro dia de novo, no outro dia de novo. Teve um dia, queridos, que eu dei um basta. Satanás não opera mais em mim o espírito de escravidão. Portanto, vaze daqui. Aleluia. Sabe que Jesus passou por pressão, queridos, quando ele foi tentado no deserto? Mas ele tinha uma palavra imediata da parte de Deus. E todas as vezes que ele resistiu a Satanás, ele resistiu pelo poder da palavra. Mas teve uma hora que Satanás não arredava, mesmo com a palavra. E Jesus teve que, se posicionar. Vai dizer, até hoje foi. Até agora foi. Até que ele disse, basta, arreda daqui. E tem situações das nossas vidas que a gente tem que começar a se posicionar dessa forma. Quem é você, incircunciso filisteu, para vir diante do Deus vivo de Israel? Quem é você,
diante do Deus a quem eu sirvo? Quem é você diante do sangue de Jesus? Quem é você? Aleluia. Está na hora de você dizer basta para algumas coisas. E por esses dias não foi diferente. Se levantaram situações na minha vida. Eu comecei a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, para poder aquietar a carne. E a situação não mudava. Eu fui para o meu banheiro, eu disse, pai, eu não aceito essa situação. E ali eu já não me dirigia mais ao meu pai, mas eu dirigia ao meu oponente. Eu disse, vem coisa boa por aí. Agora eu estou entendendo tudo, vem coisa boa por aí. Mas sabe que eu tive que me posicionar? Se Satanás, eu vou contar até 3. Tá me ouvindo? Eu acho que os vizinhos pensam que eu sou doida. Eu vou contar até 3. 1, tá ouvindo? Estou lhe dando a chance. 2, 3. Sai daqui agora. Queridos, foi imediato. A situação mudou totalmente. Você pode ficar de pé? Está na hora de você dizer basta. Aleluia. Basta. Basta dessa mente escrava. Basta dessa mente de coitadinho. Basta dessa mente de escravidão. Não, 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 não. Nós somos filhos. E filho tem herança disponível. Aleluia. Eu posso ouvir um amém? Se tem alguém aqui nesse lugar que ouviu essa palavra e deseja fazer uma aliança com o Senhor, se Aline, eu nunca confessei Jesus como meu único e verdadeiro Salvador, e eu quero confessar para tomar posse dessas verdades que foi ministrada hoje. Aleluia. Levante a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Aleluia. Tem alguém que deseja receber Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Ei, queridos, não seja tímido. Jesus está voltando e o dia é hoje. Aleluia. Jesus está voltando para levar a sua igreja. Talvez amanhã você não tenha outra oportunidade, você não escute outro apelo, mas Ele está lhe chamando hoje. Se você escutou a voz do Senhor, seu Deus, não endureçais o seu coração. Aleluia. Há uma promessa para você. Ele vai lhe tirar de um lamaçal de pecados e vai lhe transportar para as realidades dele. Tem alguém aqui? Levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Tem alguém? Todos salvos? Todos salvos? Se você está aqui, querido, se você nunca recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas e deseja ser revestido desse poder, venha cá que eu quero orar por você. Alguém aqui deseja receber o batismo com o Espírito Santo? Todos batizados? Eu fui batizada nas águas na Igreja Universal de Deus. E aquela igreja, ela não me cabia mais, porque a minha mente já tinha se expandido. E eu entrei por essas portas um dia, que era lá no Farol, e eu ouvi esse apelo. Quem estava ministrando foi Mama. Quando ela fez esse apelo, queridos, eu era tão desejosa de receber o batismo com o Espírito Santo. E eu corri pra frente, eu não queria lá saber se o povo ia ver, se eu não ia orar. Eu não estava nem pensando nisso, eu queria receber de Deus. E quando ela pôs as mãos sobre mim, queridos, automaticamente eu fui revestida de poder. E eu comecei a orar em outras línguas. E sabe que a minha vida nunca mais foi a mesma? Aleluia. Nunca mais a minha vida foi a mesma. E hoje eu estou aqui para testemunhar. Se você está aí e você não ora em outras línguas, vem até aqui que eu quero orar por você. Se você estiver tímido, depois você procura esse casal aqui no final do culto, que ele lhe leva para uma salinha e você vai receber o batismo lá. Amém? Alguém aqui com alguma enfermidade, alguma dor, que quer oração? Todos curados, sarados? Glória a Deus, é a igreja que anda na palavra. Amém? Dê um glória a Deus aí, querido. Obrigada, viu?